nós em vão vamos vigiar. Não é verdade? Diz assim as Sagradas Escrituras: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Amém, Jesus. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, graças te damos por tudo. Nessa hora, Espírito de Deus, vem, ó Deus, nos auxiliar. Vem nessa hora, Deus, nos ensinar o que diz as Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, não deixa nenhum sair daqui sem entendimento. Mas, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, revela a nós o que o Senhor deseja nessa noite. Desde já te glorificamos, e eu, como pastor, te exalto, ó Deus, e te glorifico pela vida dos amados irmãos, que nessa noite, ó Deus, não recuam mediante a essa pandemia e se colocam de pé, dizendo que verdadeiramente te adorarão em espírito e verdade. Aleluia. Continua, Deus, preservando a tua igreja. Mostra não só a comunidade de Três Carneiros, mas ao Pernambuco e ao Brasil, que a tua igreja está de pé para te adorar. Aleluia, glória. Nós te oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. E eu queria meditar com vocês sobre essa passagem. Quantos aqui já leram essa passagem? Amém. Quantos aqui se recordam de cada detalhe do que leram? Convido vocês a lerem esse episódio, capítulo 14 de Êxodo, hoje à noite. Não vá para sua casa assistir os telejornais, porque as notícias são ruins. Chegue da sua casa, antes de dormir, leia Êxodo 14. Essa palavra é uma palavra encorajadora. Eu queria começar dizendo: até que ponto você confia no Senhor? A palavra do Senhor diz que Deus endureceu o coração de Faraó, mas Deus deu um mandato. Deus deu uma palavra ao seu povo, que saísse da terra do Egito e fosse em direção ao deserto que ele estava mostrando. O povo vai na direção do Espírito de Deus e sobre a orientação de Moisés. Quando eles chegam exatamente na frente do mar, o povo começa a inquietar-se, ao ponto de dizer assim para Moisés: Moisés, não seria melhor morrermos lá no Egito? Porventura no Egito não teria sepulturas para nos acomodar? Porventura não seria melhor morrer trabalhando do que chegar no meio do deserto, onde até mesmo ninguém vai presenciar esse último ato nosso, que é a morte? Morrermos aqui ou afogados ou trucidados pelos egípcios. Moisés, ele vai falar com quem? Com quem o mandou, com Deus. E a palavra do Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Sabe, amados irmãos, eu não estou aqui para falar mal de nenhuma igreja, falar mal de nenhum pastor, sobre a realidade em que cada um decidiu fechar ou adiar as suas atividades até o mês de abril. Eu não estou aqui para dizer, eu só estou dizendo que a minha realidade é diferente. Seria muito fácil eu dizer para os irmãos: vamos para casa e vamos fazer uma transmissão ao vivo. E aqueles irmãos que não têm acesso à internet? E aqueles irmãos que não sabem mexer? Aqueles irmãos que a tecnologia ainda para eles é um grande monstro assustador? Eu estava vendo uma das reportagens e eu quero frisar aqui: cuidado com as informações que nós recebemos. Eu passei o dia todo hoje, já que não fui trabalhar, recebendo, assistindo e vendo inúmeras notícias. Cuidado, porque há pessoas que se aproveitam dessa situação.
e se espalha um caos terrível. Mas uma notícia, eu fui impactado por ela. Um doutor italiano falando acerca desse vírus, e uma coisa que me chamou muita atenção, não foi mais uma coisa nova do que esse vírus pode causar, não foi a atrocidade que esse vírus está fazendo, mas ele disse, a maior tristeza é as pessoas que são contaminadas e morrem sozinhas, porque não podem receber a visita de seus parentes. A hora da morte é triste. Achou que o senhor já passou por ela? Não, misericórdia ainda não, mas um dia eu vou ter que passar. Mas os meus antepassados já passaram. Meu pai, minha mãe, e a hora da morte é extremamente triste. Eu pude ver, por exemplo, o meu pai morreu na UTI do Otávio de Freitas, entubado. E uma das coisas que ele mais tinha medo era de ser entubado. E quando ele foi entubado, foi sedado para isso, mas quando ele volta da sedação, ele escuta a minha voz, justamente no horário de visita, eu falando com ele, pai, sou eu, seu filho, estou aqui. E ele queria, agoniado, falar, mas não tem como, porque fica bloqueado. E eu imagino, daí eu tiro a tristeza que é a hora da morte, você está sozinho ali, sem poder nem se comunicar. Aí eu te pergunto, e se um dos nossos irmãos estivesse com esse coronavírus, entubado e isolado, eu acredito que o que ele mais esperaria era a visita do seu pastor. Era o seu pastor naquele momento dizer assim, filho, o Senhor Jesus está contigo. Saiba que se você tiver que sair dessa situação, você vai sair. Mas se o Senhor quiser te levar, Ele vai te levar, porque nós somos peregrinos. Sabe, irmãos, eu tenho até medo. Medo não, receio do que as pessoas podem falar. O pastor Fábio decidiu abrir a igreja. Eu tenho receio no sentido de que não menosprezar a minha igreja. Agora, o que as pessoas pensam, se eu sou louco, isso é um problema de cada um. Sabe de uma coisa? Se Deus chamar o pastor Fábio hoje para ir para a mansão celestial, eu parto daqui satisfeito. Jesus, glória. Eu levo lembranças da minha jornada como pastor satisfeito. Uma irmã muito querida minha, que já se encontra na glória, diaconisa Iracema. Eu pude visitar essa irmã na UTI não, no leito de hospital lá onde eu trabalhei, no Pelotas da Silveira. Ela foi acometida por tumores no cérebro. Mas quando ela ainda podia receber visita e podia falar, uma das maiores coisas que me motiva até hoje foi quando ela pediu para que eu chegasse até a sua boca, colocasse no meu ouvido, e ela disse, pastor, lhe tiraram da igreja, mas não lhe tiraram do meu coração. Amém. Sabe o que isso quer dizer para mim? É que meu papel como pastor vai além dos medos de me colocar à disposição dos vírus. O povo de Israel, ele teve que decidir o que queriam. Ou optavam escutar a voz de Deus, ou optavam recuar. A Bíblia não fala de que nenhum recuou, talvez pela situação. Até porque Moisés tomou atitude. Deus disse que ele marchasse, e Moisés agora toca no mar. E o que acontece, irmão? Me responda, o que acontece com o mar? Eu não ouvi, irmão. Eu queria saber, você acredita nisso ainda hoje? Acredito. Você acredita que Deus pode abrir o mar do coronavírus? Aleluia. Você acredita que Deus pode te livrar, que você é imune? Eu creio. A igreja do Senhor não está a mercê, ela tem um dono. Aleluia. Ela tem um dono. Quando pregamos, quando falamos sobre o que a irmã acabou de cantar aqui, Daniel e a cova dos leões, praticamente para alguns cristãos hoje, isso é impossível de acontecer. Como um leão faminto não iria comer alguém que passou a noite com ele ali? Mas a palavra do Senhor diz que os leões não tocaram. Aleluia, glória a Deus. Existem muitos outros que foram mártires em suas épocas
e que somente há algumas histórias para contar. Existem relatos de pessoas que eram condenadas por pregar o Evangelho, que foram condenadas a serem queimadas na fogueira. E essas pessoas se agarravam com as suas cruzes, glorificando a Deus porque estavam sendo martirizados. Meu amado irmão, o Senhor já deu ordem ao nosso respeito. Aleluia. É Ele que tem cuidado de nós. O Senhor é o dono da sua vida. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser relaxado. É como o nosso diácono José Soares estava falando. Se eu sei que eu vou ter que passar por um caminho que tem uma cobra, eu não vou chegar para ela e botar minha mão para ela picar. Mas eu sei que eu tenho que passar pelo caminho. Deus vai providenciar essa minha passada. Aleluia, Jesus. E eu vou passar como o povo passou pelo mar, de pés enxutos. Aleluia. Acompanhe comigo a leitura. Versículo 17. Deus falando: eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Eu vou repetir: eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó. Deus vai ser glorificado nesse Deus. Aleluia, Jesus. Como, pastor? Como? Os números só tendem a crescer. A Europa está em pânico. O Brasil já está entrando. E como Deus vai ser glorificado nisso? Deus vai provar para o mundo que Ele é Deus. Aleluia, Jesus. O homem, em toda a sua história, quis se engrandecer. Isso está dentro do homem. Por exemplo, a pandemia que nós temos que ter medo não é só o coronavírus, é a pandemia do egoísmo. Onde quem tem condições está indo agora para os supermercados, lotar os seus carrinhos, sem se preocupar com aqueles que não têm condições, porque estão com medo da comida se acabar, de virar um apocalipse zumbi. O homem toda a vida foi egoísta. O homem toda a vida foi altivo. Por que Deus destruiu Babel? Porque o povo queria conhecer mais do que Deus. Por que Deus fez Faraó cair por terra? Porque ele se dizia o próprio Deus. Por que Deus derrubou a muralha de Jericó? Porque diziam que a muralha de Jericó era inderrubável. É verdade. Se essa palavra existe. É verdade. Mas Deus provou que não foi com picareta, que não foi com broca, que não foi com dinamite, mas foi pelo poder da palavra do Senhor que a muralha caiu. Aleluia, Jesus. O mesmo Deus que está no controle da humanidade desde o início, está agora. Ele não vai te deixar. Eu continuo acreditando que esse ano 2020 será o melhor ano da minha vida. Aleluia. Eu creio, Jesus. Olha o que a palavra do Senhor ainda diz. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles que para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Você entendeu o que você leu? Amém, Jesus. Deus deu uma ordem para o povo saiu para o deserto. Quando o povo chega na frente do mar, o povo percebe que os egípcios estavam chegando. Deus enviou o seu anjo. A nuvem separava justamente Israel dos egípcios. Para os egípcios, para que eles não se aproximassem, essa nuvem trazia o quê? Escuridão. E para Israel, essa nuvem trazia o quê? Clareza, luz. Meus amados irmãos, nós não estamos à mercê do controle mundano.
Nós temos um dono, Ele tem cuidado de nós. Todos os dias enfrentamos epidemias, vírus e outras coisas. Ou você acha que não é? A nossa irmã, quem foi a irmã que veio aqui dizer, que foi Elma, não foi? Que veio dizer, né, que o patrão lá da sua irmã e tal. Meu amado, e a irmã Nice também falou que, infelizmente hoje, né, a mãe do nosso irmão, irmãos, o mundo não vai parar por causa dessa epidemia. E por que a igreja tem que parar? A igreja tem que orar, tomar as precauções, mas saber quem a chamou. Quem nos chamou foi o Senhor, meu amado. E eu não vou recuar. Glória a Deus. Eu não vou recuar. Eu estou vendo pastores. Eu sei, cada realidade é uma realidade. Pastores tomando decisões e trazendo palavra para poder afirmar as suas decisões. Em um grupo que eu não vou citar, mas um pastor colocou lá: irmãos, lembra da praga que o Senhor lançou sobre os egípcios? E quando Deus falou que ia livrar os israelitas, todo mundo ficou em casa. Peraí, irmão. Quer dizer que agora eu vou dizer para você: Deus só vai te livrar se você ficar em casa? Aquilo ali foi específico para o povo de Israel. Hoje, o que Deus quer para nós? Então eu glorifico a Deus, glorifico e exalto ao Senhor pela vida de vocês. Amém. Porque vocês são corajosos, não se abateram, não se deixaram seguir pelas notícias que chegaram aos seus ouvidos. Versículo 22: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Veja que Deus cuidou de cada detalhe. Cada detalhe Deus está cuidando. Deus alvoroçou o povo que estava no acampamento para vir pegar os israelitas. Deus dificultou as rodas dos carros. Emperrou, lá o texto está dizendo que emperrou. Tudo para atrasar os egípcios, para não alcançar. Irmão, Deus está cuidando de cada detalhe. Amém, Jesus. Porque se formos ter medo, dentro de casa, poderíamos pegar. O vírus vem através do quê? Do vento. Do ar. E a recomendação é que o local que você esteja aberto. Você não pode ficar na sua casa fechado. Fecha a janela. Eu estou vendo gente fechar a janela, fechar a porta. Passei por uma igreja ainda agora, passou um crente, entrou e fechou a porta. Como se o vírus acompanhasse o irmão ali. Não é que pode. O que eu quero dizer é que, se Deus quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, Ele não nos livra. Mas Ele continua sendo Deus. E Ele tem cuidado de cada detalhe. Deus atrasou os egípcios para que todo o seu povo, sem exceção, pastor, tinha incrédulo ali no meio? Tinha. Eles não reclamaram? Tinha incrédulo no meio, mas foi no povo. Até o último israelita. Quando ele passou, Deus falou: agora Moisés, para tocar no mar de novo. Moisés fez o que Deus mandou. E diz a palavra do Senhor que nenhum egípcio escapou. Me acompanha. Paramos no 25. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou as suas forças. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda.
Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Que você confie em Deus, meu irmão. Que você tenha Deus como a sua rocha. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor. E isso eu preciso tirar o chapéu. Eu posso ter até algumas coisas contra a pastores que me sucederam, a pastores que eu conheci, colegas pastores. Mas uma coisa eu aprendi. Ele dizia: quando eu vou fazer a obra do Senhor, eu não aceito assalto, tragédia e nada, porque eu estou indo fazer a obra do Senhor. Agora, quando eu vou passear, eu assumo isso. Eu entro na mesma condição que qualquer outra pessoa. Mas quando eu vou fazer a obra do Senhor, e eu aprendi. Quando seminarista, aprendi isso. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu não estou aqui para dar um de herói. Se Deus falar no meu coração, como disse a missionária, meu filho, é para fechar. Eu vou dizer, eu tenho certeza que o meu Espírito que habita em vocês vai dizer: não, vamos apoiar o pastor. Amém. Vamos dar um jeito. Agora, se Deus não falar nada no meu coração, essa igreja não fecha essas portas. Amém. Enquanto eu estiver de posse dessa chave aqui, que é a chave da igreja, enquanto Deus não falar no meu coração, vocês podem até não vir. Ninguém aqui está obrigado a vir, mas eu estarei aqui. Até a minha família, se disser assim, minha esposa dizer: meu filho, eu não vou, e meu enteado dizer: meu padrasto, eu não vou, eu vou respeitá-los. Agora, enquanto eu estiver aqui, com a posse dessa chave, essa igreja vai estar aberta, a não ser que Deus fale no meu coração. Muitos pastores disseram assim em grupos: mas o pastor que abrir a igreja vai assumir a responsabilidade, pode até virar um crime. Assumir a responsabilidade eu assumo todos os momentos. Estamos aqui, se esse teto cair, quem vocês acham que vai ter que assumir a responsabilidade? Os irmãos que fizeram? Não, sou eu que sou líder da igreja. Porque a igreja vai ter que ter uma série de documentos comprovando que a obra foi feita e que é segura. Se não tiver nenhum desses documentos, quem assume é o pastor. Se acontecer, Deus o livre, guarde, algum surto de coronavírus, quem assume sou eu. Mas eu creio em Deus, então eu vou fazer outra coisa. Então não estou aqui para falar mal de pastor nenhum, muito pelo contrário, respeito a decisão de cada um. Mas Deus falou no meu coração que essa igreja, nesse momento, não vai fechar suas portas. Então, domingo de manhã eu espero vê-los, domingo à noite eu espero vê-los, e nós vamos orar para que Deus seja glorificado nesse vírus, para que Deus seja glorificado, o nome dele seja exaltado. Eu percebi que muitas pessoas, querendo ou não, estão agora buscando ao Senhor. Já recebi o WhatsApp de pessoas que não são evangélicas, dizendo: é tempo de orar, é tempo de buscar. Ou seja, Deus está trabalhando. Ele tem seu meio de trabalhar. Aleluia. Então, em nome de Jesus, eu glorifico a Deus pela vida de vocês que estão aqui, e que Deus nos abençoe. Amém? Espero vê-los no próximo domingo. Sábado nós vamos adiar o bazar. Nós não vemos a necessidade de fazer o bazar agora. Pastor, temos dívidas para pagar? Sim, temos dívidas para pagar, mas Deus é o supridor de todas as coisas. Amém, Jesus. E até porque o propósito do bazar era pagar o letreiro. Nós, graças a Deus, já temos praticamente